Achou? Você vai ver que eu vou doar. Falar pra ele não, vou doar. Você achou? Deixa eu ver. Ele não fala, não passa Paz do Senhor para todos, todos felizes. Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por Ele ter nos trazido a este lugar. Vamos disponibilizar a nossa vida para que o Espírito Santo de Deus possa se mover sobre todos nós, de tal maneira que alcancemos o nosso objetivo vindo a esse lugar. É tão importante a nossa presença nesse lugar, que recebamos tudo quanto Deus tem disponibilizado para nós nesta noite. Falemos com Deus. Maravilhoso e eterno Deus, nos encurvamos diante da Tua soberania, voltamos a este lugar desejando a Tua presença. Precisamos de Ti, não temos outro bem além de Ti, Senhor. Tu és aquele que nos dá um sentido de vida, um sentido de existência. Meu Deus, em nome de Jesus, renova-nos nessa noite, recebe-nos nos Teus braços, recebe nosso abraço, nosso beijo, nossa declaração de amor. Abraça-nos também, Senhor, beija-nos nessa noite, que sejamos totalmente convencidos pelo Teu Espírito Santo de que realmente somos
teus filhos, ó Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, aqueles que porventura ainda estejam se dirigindo para esse lugar, que venham guardados, protegidos por Ti. Guarda, Senhor, o patrimônio de todos os Teus filhos, os carros, que esta rua seja realmente o lugar aonde o Senhor nos mandou para sermos agência de salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 14. E nós leremos os versículos 6 e 7 apenas. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aleluia. Vamos nos ajoelhar, pedir ao Senhor que essa palavra faça diferença nos nossos corações, na nossa mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Grande e eterno Deus, acabamos de ler a Tua palavra que fala a respeito do nosso Mestre Jesus, do nosso Salvador Jesus, enfim, aquele que é tudo na nossa vida. Ele tem múltiplas funções na nossa existência. Se não for a Ele,
nós estaríamos hoje para destruir as obras do diabo. E Ele nos faz, ó Pai, termos a segurança. Jesus é realmente totalmente a nossa segurança. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos isso, a vivermos isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra nessa noite possa nos levar a assumirmos definitivamente a nossa condição de seguidores de Cristo. Abençoa todos os que aqui se encontram, derrama chuva de bênçãos, que o Teu Espírito Santo se mova sobre todos nós, em o nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Jesus, Ele reassumiu o lugar de Deus naquela cruz, por mais dolorosa e vergonhosa que possa ter sido, morrer, ser crucificado, ou morrer crucificado, melhor dizendo. Ele diz: quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O ser humano não pode viver sem essa expressão de Deus. Mesmo lá no Éden, no meio, numa condição paradisíaca, o homem, ele tinha que se relacionar, precisava se relacionar com Deus. E o relato do Gênesis é de que Deus tinha um momento especial.
Às vezes a gente fala assim, só na tarde que ele vinha. Não, na realidade é o seguinte, isso era um nível de presença. Nós temos diversos níveis de presença de Deus, né? Deus está em todo lugar? Está presente. Então, Deus está presente. Esse negócio de a gente falar assim, até animar o povo, o Espírito Santo está aqui, irmãos. Isso é uma coisa que é tão óbvia que o Salmo 139 diz que para onde mirei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás, mas se eu fizer no céu a minha cama, até ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, essa onipresença é um nível de presença inevitável, irreversível para todos os seres humanos. Agora, você tem um nível de presença mais acentuado, como já falamos diversas vezes, até estimulando todos para virem à casa de Deus, que é na presença de Deus, quando se reúnem, o próprio Jesus dá essa dica: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então já é um nível de presença mais elevado, mais intenso, mais, diria assim, mais relacional, quando nós estamos vendo a glória de Deus, experimentando a glória de Deus. É muito mais do que mera onipresença. Mas seja, porque a gente fica olhando e às vezes a gente não vê como é que as pessoas conseguem passar sem Deus. Onipresença eles todos têm, mas esses que só têm a onipresença são chamados por Jesus Cristo de mortos. Eles chamam uma pessoa para segui-lo e essa pessoa diz para Jesus: olha, eu preciso enterrar meu parente. Ele falou: olha, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Tu vem e me segue. Então, ter só onipresença é realmente morte mesmo. É muito pouco. Falou o seguinte: Deus está comigo em todos os lugares. Tudo bem, ótimo. Mas nós somos chamados pelo Espírito Santo, através de Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não somos chamados para um relacionamento mais intenso. E é aí que Jesus aparece assim, dentro dessa história do povo de Deus, porque a própria filosofia, veja bem, eu falei esses dias que tem muita gente que mete o pau na filosofia, muita filosofia, isso e aquilo. Na realidade, filosofia é amor à sabedoria. E a filosofia, ela dizia que existia uma expressão da divindade. Existia. E aí João, ele pega carona nesse pressuposto filosófico e diz o seguinte: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? Esse Logos. É a expressão da divindade. Então é aquele da divindade que se relaciona. Aquele que está predisposto, sempre disposto a se relacionar com o ser humano. Então, logicamente que não é mais naquilo que nós engessamos na cabeça, que era só na viração do dia. Quem falou que nós só precisamos nos relacionar com Deus na viração do dia? Eu acho assim muito pobre, né? Você se relacionar. Se você já vai ver pessoas que fizeram a diferença, como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, né? Então nós vemos Jesus disposto
a se relacionar conosco. E quando esse texto que nós lemos diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não dá tempo para a gente trabalhar aqui. Verdade, ele como vida, embora a gente tenha que parar um pouquinho e dizer a questão da verdade, o que é verdade? A pergunta era essa. A pergunta foi feita: o que é a verdade? O próprio Pilatos perguntou o que era a verdade, porque os próprios filósofos perguntavam na época. E Jesus surgiu no período filosófico, chamado período ético da filosofia, no qual todos questionavam, os pensadores, os poetas, os sábios perguntavam o que é verdade. Porque o que era verdade para um não era verdade para outro. É exatamente nesse cenário que surge Jesus como a verdade. Eu sou a verdade. A partir de mim todas as coisas são definidas. Eu sou a pedra, a partir da qual tudo se constrói. Eu não sou uma pedrinha como Pedro. Petros é uma pedrinha. Agora, ele falou: eu te digo, tu és Pedro, tu és uma pedrinha, tu és Petros, uma pedrinha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra diz o seguinte: a pedra que o Salmo 118, a pedra que os construtores, que os edificadores rejeitaram, ela se tornou a principal pedra. Porque é a partir de Jesus que nós temos todas as grandes construções, as verdadeiras construções. A partir de Jesus, sonhos não são castelos no ar. A partir de Jesus, nós podemos ter uma família consolidada, um casamento consolidado, nós podemos ter a nossa fé consolidada, como diz um cântico, bem antigo, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Então nós temos em que nos apoiar. E nessa noite, ele está dizendo assim: olha, que meus queridos, minhas queridas, eu estou disponível para vocês. Se apoiem em mim. Tenho a vida apoiada em mim. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em cima dessa presença constante, e esse Jesus multifuncional, ele é multifuncional, e essa multifuncionalidade já foi declarada lá quando Moisés foi se apresentar diante de Faraó. Falou: o que eu vou dizer para Faraó? Falou: você vai dizer, eu sou o que sou, me enviou a voz. Depois Jesus começa a dizer no seu evangelho: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E ele enumera tantas coisas. Essa multifuncionalidade dele está assim muito evidente, está disponível para nós, e às vezes a gente fica só procurando coisas que não são assim tão relevantes, Há um cântico que diz: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante. Quando se sabe disso, é o grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. E aí Jesus vem fazendo uma pesquisa de opinião e falou: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Será que eles entenderam a minha proposta? Será que
A sociedade judaica entendeu minha proposta. Quem diz os homens ser o filho do homem? Aí os discípulos responderam: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus, ele fala algo importante, né? Para você entender isso, para você entender essa multifuncionalidade de Cristo, para você entender essa disponibilidade de Cristo, para você entender essa oferta de Cristo, você não entende com mente humana. Você precisa do lado espiritual, do lado divino que cada ser humano tem. Nós não podemos. É só pelo Espírito. Aquele que nos leva à adoração, essa parte nossa, né? Nós, como diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, é espiritual no corpo. É só com o nosso espírito, não é com a nossa psique, não é com o nosso corpo que a gente entende isso. A gente entende essa relação que temos com Ele, essa necessidade que temos dEle, quando nós estamos com o nosso espírito em vantagem sobre alma e corpo. Quando o espírito está crescido, está avantajado, está alimentado por adoração, oração, leitura da palavra de Deus, o Espírito, ele percebe as coisas de Deus. O nosso Espírito percebe as coisas de Deus. Aí acontece o que aconteceu com Pedro. Tu és o Filho de Cristo, de Deus vivo. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Foi meu Pai que está nos céus. Pedrão saiu inchadão. Dali falou: que coisa gloriosa. Mas aí as pessoas, essa sazonalidade do ser humano é terrível, né? Logo em seguida, o que aconteceu? Ele dá lugar a uma outra percepção. E é repreendido e é chamado, inclusive, de Satanás. Ele recebe a revelação do Pai. Ele ouve: afasta-te de mim, Satanás, que não conhece os caminhos de Deus. Nós, queridos e queridas, deixemos essa parte espiritual, fortaleçamos a nossa vida espiritual, sempre para entender o quanto nós estamos ligados a Jesus, em qualquer momento, em qualquer instante. Muitas vezes a gente acha que é aqui que a gente tem que se ligar. A gente tem que ficar espiritual aqui. Quem falou? Muito pelo contrário. É lá. Aqui é fácil de ser espiritual, cantando hinos lindos, ouvindo a palavra de Deus. É fácil ficar espiritual. Manter-se espiritual ou elevar-se espiritualmente no meio de uma geração corrompida e perversa, para estar em sintonia, né? Como disse Paulo, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Isso tem que acontecer em qualquer lugar, em qualquer situação. Aquelas besteiras assim que a gente ouve, né? Hoje eu estou na carne. Isso é algo que realmente nos distancia daquilo que é a vontade de Deus, a sintonia de Deus conosco todos os instantes. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos cantar.
teu imenso amor. Bendize a minha alma, Senhor. Senhor, tu és maravilhoso. Nós somos convidados pelo Espírito Santo a esse momento de contemplação. A gente deveria aproveitar melhor, né, os momentos de cântico, os momentos de oração lá naquele cantinho, né? Não pode ser naquele cantinho da nossa casa um momento comum, um momento de marcar cartão. Aquele cantinho ele é especial para uma relação com Deus. O ser humano está perdendo, principalmente o povo evangélico está perdendo essa contemplação, esse momento de contemplação. Esse cântico nos convidou assim, olha, faz o seguinte, sai, vai olhar o céu. Naquele momento, quantos aqui já oraram no monte? E aí a gente faz isso, né? E a gente vê, e às vezes Deus interage mesmo, através das estrelas com a gente, é tão lindo, coisa boa. Aquilo que nós cantamos aqui não é uma fantasia, é uma verdade, que Deus interage com a gente mesmo. Nós somos convidados para uma relação um pouco mais intensa do que essa simplesmente de marcarmos cartão. Nós vamos ofertar nesse instante. Você pode segurar a sua oferta, o seu envelope, vamos devolver um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Temos sido abençoadíssimos, né? A gente vê tudo que está acontecendo nesse país, mas Deus tem preservado, né? As portas de trabalho, Deus tem feito. Ontem mesmo eu ouvi um testemunho. O presbítero me ligou, pastor, tem que compartilhar isso contigo, né? No meio de tanta recessão, ele está com a possibilidade aí de fechar uns 3 ou 4 contratos. Então, Deus, Ele preserva realmente o seu povo. Nunca se viu um justo nem a sua descendência a mendigar pão. Segure aí, nesse momento nós vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso eterno Deus, recebe o nosso louvor, a nossa honra, a nossa gratidão, a nossa declaração de amor. Nós te amamos, Senhor. Nós comparecemos nesse instante no teu altar, diante do teu altar, para colocarmos neste altar, acima de tudo, acima de valores monetários, de valores financeiros, colocar a nossa vida. Mas recebe a nossa oferta, Senhor. Abençoa as mãos daqueles que estarão ofertando, abençoa as mãos daqueles que não têm condições de ofertar. Abre portas de trabalho, Senhor. Quebra barreiras, quebra impedimentos, desmancha, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, abençoa todas as casas, dá, ó Deus, para o teu povo a provisão financeira, a provisão alimentícia, mas acima de tudo, Senhor, dá para o teu povo a provisão espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os dizimistas da semana, os ofertantes, como já te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Traga, já pode ficar por aqui mesmo. Tudo que sou, tudo que tenho, está de
usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Dou-te porque me deste primeiro. Tudo que tenho já pertence ao Senhor. A minha vida é tua somente. Me rendo a ti, meu Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus. Agradável. Minha vida eu te dou. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos começar nosso momento de oração, com fortalecimento da fé com todos aqueles que vão orar, vão receber a oração, através dos testemunhos. Portanto, quem tem testemunho, se adiante, né, para relatar o que